Bom dia. Passamos aí uns dias sem postar vídeo aqui no YouTube, aqui em meio a esse ambiente bem agradável, em meio à natureza, mas sentimos o desejo de novamente, embora o número de inscritos seja pouquinho, mas nós não estamos aqui a gravar vídeo aspirando ser aqui um YouTube, mas mesmo que for só um inscrito, por uma só alma, por uma só pessoa, a profecia diz que o Messias haveria de vir morrer. Então, ainda que fosse um só inscrito, mas como tem 50 e eu acredito que o Senhor pode trabalhar no coração desses 50 para eles ficarem nas perspectivas de verem novos vídeos, embora esses 50 não se mostre que todos os 50 estejam assistindo, porque os vídeos que a gente grava não tem lá, é os de menor visualização do YouTube. Porém, mesmo assim, a gente acredita que está havendo a gente se anima a postar esses vídeos por conta de que a gente sabe que existe uma visualização celestial, que o nosso Pai está visualizando, o nosso irmão mais velho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seus filhos que não caíram em pecados, as criaturas de outro mundo, estão assistindo, porque as Escrituras dizem que nós, aqui na Terra, nós somos o espetáculo, nós estamos sendo assistidos por seres sobrenaturais, seres anjos de Deus, anjos do inimigo também estão nos assistindo, procurando a espreita para querer de alguma maneira estudar alguma forma de querer nos derrubar, mas quando nós somos nascidos do Senhor e quando nós estamos em oração e vigilância constante, o inimigo não consegue nos vencer, porque à nossa frente nós direcionamos a nossa escolha, direcionamos o nosso livre-arbítrio, porque o poder da escolha, meu querido, saibamos que o poder da escolha está conosco. Deus já nos deu esse poder de escolha. Quando nós colocamos o nosso poder de escolha ao lado do nosso Pai Todo-Poderoso e ao lado do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ao lado da sua verdade, Ele com certeza, nós estamos dando a Ele a permissão de Ele por nós vencer, porque só Ele é o poder que vence as forças do mal. Ele e o seu Filho eterno. Louvamos o nosso Deus, enaltecemos o nosso Criador, principalmente em mais um sábado, esse dia que Ele separou, meu querido, para ser o dia especial da adoração. Não que nós só, os verdadeiros adventistas, não que só adoramos no dia de sábado, adoramos conforme Deus manda nós adorar, sem cuidar dos nossos interesses, deleitando-nos nele, como diz Isaías 58, 13 e 14, se desviares o pé do sábado, de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra e honrar. Ou seja, adorando a Deus no contexto desta explicação maravilhosa do nosso Pai. Quando o nosso Pai dá um mandamento para nós guardar, é porque por meio desse mandamento, por meio da obediência a esse mandamento, nós o adoramos em espírito e em verdade. Portanto, mesmo, mais um vídeo, seja bem-vindo, você que visualizar, você que assistir, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ilumine a mente do teu entendimento para a compreensão desse e mais um vídeo aqui que a gente está postando aqui no YouTube. E como de costume, em cada vídeo a gente está apresentando o quadro, o novo louvor. Então o novo louvor que a gente vai cantar hoje, para a honra e glória do santo nome do Senhor, é No Serviço do Meu Rei, do Inário Adventista 322, No Serviço do Meu Rei. É um privilégio. Eu nem menos me sinto digno de estar no serviço do meu rei. E quando posto vídeo aqui no YouTube, não é para me aparecer, é para aparecer o meu rei. Toda honra e toda glória seja dada ao Pai e ao meu rei, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é um grande e alto e sublime privilégio participar do serviço do meu rei. Por isso que vamos cantar esse novo louvor que a gente aprendeu, novo louvor que o Senhor faz brotar em nós, como diz lá Salmo 40, verso 3, Salmo 33, verso 3, que o Senhor faz brotar em nós um novo louvor e assim nós canta em ação de graça, em honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Trabalhando por Jesus eu sou feliz,
sou feliz e venturoso. Aos seus pés a minha alma satisfiz. Em Jesus eu sou feliz, ao serviço do meu Rei. Meus talentos eu darei, tenho paz e alegria no serviço do meu Rei. Em Jesus sublime paz eu encontrei, sou feliz e venturoso, e agora em gratidão sempre estarei no serviço do meu Rei, ao serviço do meu Rei. Meus talentos eu darei, tenho paz e alegria no serviço do meu Rei. Esse grande amor eu hei de proclamar, sou feliz e venturoso. Minha vida a Cristo eu quero consagrar e com Ele sempre andar, ao serviço do meu Rei. Meus talentos eu darei, tenho paz e alegria no serviço do meu Rei. Amém, meu querido. É uma alegria muito grande. Realmente é um privilégio nós cantarmos e vivermos estas verdades de estarmos no serviço do meu Rei. Tenho 49 anos, desde os 15 anos de idade, procuro, pela a orientação do meu Rei mesmo, por meio de sua palavra, proclamar o Evangelho da salvação, o Evangelho da vida eterna, e o próprio Evangelho quer dizer boas novas de salvação que podemos conseguir, que você, meu amigo, pode conseguir e eu posso conseguir na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele prometeu estar perto. Ele diz: eis, quando tiver uma ou duas pessoas reunidas em meu nome, ali eu estou. Mas como pode? Cristo está no céu, na forma humana, lá com suas mãos santas, Ele ergue as suas mãos santas em ação santa e poderosa de mediação, de intercessão, de advogação a favor dos que se decidem crer nele e assume um compromisso e decide um compromisso de adoração e de fidelidade a Ele. Ele intercede por nós diante do nosso Pai Todo-Poderoso. E foi ideal do nosso Pai mesmo dar Ele para nós, para ser o nosso advogado, nosso intercessor. Por isso que é um privilégio e é uma alegria muito grande participar do serviço do meu Rei, meu querido. E como parte de trabalhar para o meu Rei, então a gente começou aqui há mais de 2 anos, postar vídeos, não, repito, como em algumas lives anteriores, não para nós se gloriar, porque Paulo, o apóstolo São Paulo, ele falou para os seus cobreiros: longe esteja de mim gloriar, senão na cruz do Senhor Jesus, por meio da qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O que é isso, irmão? O mundo crucificado para mim e eu para o mundo? Quer dizer, Paulo não vivia para o mundo. Paulo morreu para o mundo, crucificado, que a cruz é símbolo de morte. Só que para o cristão é símbolo de morte para o mundo e vida para Jesus Cristo. Para o serviço, como nós acabamos de cantar, para o serviço do nosso Rei, meu querido. E você poderá também, por meio do estudo da palavra, por meio de um compromisso sério e importante com Jesus, você também poderá ser inserido, Ele poderá te colocar. Se você crer, se você o aceitar como seu único e suficiente Salvador, com certeza Ele há de
lhe conceder por meio de sua graça, porque graça é os favores imerecidos que nós não merecemos porque se tornemos nulos, se tornemos inúteis pecadores, se tornemos, distanciemos do nosso Pai por causa do pecado. Mesmo assim, o nosso Pai, em sua infinita misericórdia, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, procura a cada momento nos reconciliar e nos firmar numa aliança eterna com Ele, em que, como diz Paulo aos Hebreus, em que ele escreve os seus santos preceitos, os seus 10 santos preceitos, que está lá em Êxodo 20:17, em nosso coração. E aí, ao ele escrever por meio do Filho a sua lei, por meio do Espírito do Filho a sua lei em nosso coração, então nós vivemos feliz em novidade de vida. Novidade de vida, ou seja, que é ao nós estarmos andando, ao nós estarmos caminhando, ao nós estarmos temendo o nosso Deus. Temendo, não é ter medo para nós fugir do nosso Deus, mas é um temor respeitoso que quando nós temíamos nossos pais na antiguidade, quando nós éramos crianças, e nossos pais nos amavam, mas mostravam o caminho para nós seguir. Se nós desviássemos, o que é que acontecia? Tem até uma poesia que diz assim: se obedece a mamãe, coopera com o papai, fica tudo muito legal. Mas se a mamãe não obedece e nem escuta o papai, pode ver bem só o que vai acontecer. Prepara o seu lado de trás. Então assim era que acontecia na antiguidade, quando nós não obedecíamos. Então o nosso respeito para com o nosso pai, é claro que nós temos que meditar na chicotada que pode acontecer do nosso Pai eterno, se nós se tornarmos rebeldes contra Ele, que são as chicotadas que está lá em Apocalipse 16. Então, o nosso temor para com o nosso Pai é um temor que nos leva a aproximarmos dEle, a nós e tornarmos íntimo dEle, não é correr dEle. O temor, segundo o temor do mundo, é um temor que você corre, está acontecendo um tiroteio, você é orientado a se deitar no chão, porque as possibilidades de você ser atingido por uma bala fica mais remota se você se deitar no chão. Agora, se você ficar em pé, tal como a poesia popular segue em tiroteio, mas até o cego ele tem que entender que ele tem que se deitar na hora de um tiroteio. Então aí, irmão, é isso que a gente precisa entender, é isso que a gente precisa compreender, que a gente, ao estarmos temendo o nosso Deus, não é um temor segundo o mundo que nós corre do nosso Deus, não, é um temor que nós se aproxima dele. É um temor que a gente respeita e que a gente adora e que a gente obedece, porque a gente não quer ser destruído por ele. Porque se nós se tornarmos rebelde, se nós se tornarmos nulo, infelizmente o mundo vai afundar de forma tão extrema na iniquidade e no pecado, que os seres humanos, Cristo diz que assim como foi numa live que a gente fez no Facebook sábado passado, que assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, que os homens extremaram em sua rebelião contra o governo de Deus, que foi necessário o Senhor intervir em atitude de juízo, porque até mesmo o juízo de Deus é um ato de amor, porque ele mesmo diz: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Quando o ser humano, em sua maioria, se tornar nulo, e afundar ao extremo da sua rebelião contra o Criador, então o Criador precisará intervir. Então o temor do Senhor é para que nós não sejamos destruídos. Ele fala em Ezequiel 18, versículo 4. Eis que todas as almas são minhas. Quando Deus fala alma, irmão, não é alma de morto não, viu? Como diz os nossos amigos espiritualistas, não é alma de morto não, que está no cemitério não. Quando a Bíblia fala, quando a verdade, na verdade, no contexto da verdade, a alma é cada um de nós. A Maria, ela falou: minha alma se alegra, não era uma outra Maria. Quando ela falou: minha alma se alegra em Deus, meu Salvador, conforme está lá em Lucas, quando ela se achou grávida, quando ela se achou grávida do Filho Eterno, no seu ventre, ela disse: a minha alma se alegra em Deus, o meu Salvador, a minha alma. Então ela não estava falando de uma outra Maria, ela estava falando dela mesma, irmão. Então, quando a Bíblia fala alma, é nós mesmos. Então, quando o Criador diz: eis que todas as almas, então o Criador está dizendo: eis que todas as pessoas são minhas, eis que todos os espíritos que dá vida ao corpo são meu. Tanto é que quando a pessoa tomba, o espírito volta para Deus. Mas o espírito que vai para Deus não é quando eu morrer, irmão, eu subo consciente em corpo para o meu Deus. Não é assim. É o fôlego que Deus colocou no corpo
que na matemática de Deus, Deus juntou o corpo, o pó, mais fôlego, se tornou igual alma. Quando você junta 1 mais 1 é igual ao quê? 2. 2 mais 2 é igual ao quê? 4. Então Deus juntou 1 pó mais fôlego dele. Aí o resultado foi alma vivente. Então quando a pessoa morre, a matemática acontece, a matemática volta ao contrário. Pó menos fôlego igual alma morta. Corpo sem vida. Então, meu querido, então, aí quando o Criador fala isso, que todas as almas são minhas, tanto a alma do Pai como a alma do Filho é minha. E a alma que pecar, esta morrerá. Aí você me pergunta, a alma que pecar, essa morrerá? Oxe, como assim? Então, aí o inimigo procura apresentar, então não existe salvação para ninguém, porque a Bíblia diz a alma que pecar. É assim? Não. A alma que pecar, essa morrerá. E morrerá, não é essa a primeira morte. Morrerá a segunda morte, que está lá em Apocalipse capítulo 20, versículo de 9 até em diante. É a morte, a segunda morte, a morte eterna. A alma que pecar. Pecar, o que é pecado? Pecar, que a alma que não se converter do caminho do pecado, que é o caminho da transgressão da lei de Deus. 1 João 3,4. A convenção é você sair do caminho da transgressão e você entrar no caminho da obediência. Aí você, por meio do poder de Cristo, você passa a não pecar mais. Não pecar mais voluntariamente. Não pecar mais o pecado contra o Espírito Santo, meu querido. Porque a transição da lei de Deus, se você desobedecer qualquer dos 10 mandamentos, você está pecando contra o Espírito Santo. Se você nunca se arrepender, então você endurecer a servir e você nunca passar a guardar os 10 mandamentos de Deus, e você morrer no pecado de transgressão, que você nunca voltou para obedecer à lei de Deus, você nunca se converteu, você nunca se arrependeu para passar a guardar a lei de Deus, então você cometeu o pecado contra o Espírito Santo. Se você chegar a morrer, se eu chegar a morrer nesse pecado, nós morremos perdidos. Mas se nós, antes de morrer, Jesus lá em São João 3,16 diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. O que Jesus está dizendo? Que Deus deu ele para que ele fizesse morada em nosso coração. Para que pelo poder dele nós pudéssemos, acreditar que é possível não matar, que é possível não roubar, que é possível não adulterar, que é possível santificar o dia de sábado, que é possível honrar o pai e a mãe, que é possível não ter inveja, obediência ao 10º mandamento, que é possível não mentir, obediência ao 9º, que é possível não furtar, que é possível. Então, quem que torna isso possível em sua vida, meu querido? Quem que possibilita? Não é por nós mesmos. Quando nós se convertemos, nós recebemos a chuva do refrigério pela presença do Senhor. Nós recebemos o Espírito de Cristo em nós. E por ter o Espírito de Cristo em nós, aí nós vivemos uma vida de obediência. Não é uma vida de fachada, meu, que nós fingimos obedecer, que nós fingimos temer o Senhor, que nós fingimos obedecer e não obedece. Aí nós vivemos uma vida em verdade. E ao recebermos o Espírito de Cristo, irmão, nós vamos entender também o contexto do verdadeiro Apocalipse. E vamos entender o contexto do falso Apocalipse, porque de tudo que Deus constituiu, o inimigo procura fazer uma imitação. Só porque o inimigo, ele não se reconhece como diabo. Você está pensando que o diabo pensa que ele é diabo, meu irmão? O diabo não se reconhece como diabo. O diabo, ele se imagina como Deus. Porque assim como ele lá no céu quis tomar o lugar de Deus, por que que o Pai falou para o inimigo desse jeito assim, ó? Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Espera ainda, meu irmão. Estrela da manhã não é o Filho do Eterno, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Então como é que o Pai chegou para Satanás e disse, como lá em Ezequiel 28, a partir do verso 13, do 13 até em diante. Você pode meditar aqui lá, no versículo lá em Ezequiel 28, Jesus, o Pai Todo-Poderoso, por meio de seu Filho, disse assim para Lúcifer, como caísse do céu, ó estrela da manhã.
meu querido, como assim? Então, que estrela da manhã não é Jesus? Então, é porque é o seguinte, meu irmão. Vamos supor que você seja dono de uma empresa e você descobre e você chega ao conhecimento de que o seu diretor, o diretor da sua empresa, está trabalhando para tomar o seu lugar, para tomar a sua empresa. Aí você descobre, aí você chega para ele para provar realmente se a intenção dele, para provar a intenção do seu diretor, você chega para ele. E aí, ó, não, aí você chega para o diretor e diz, e aí, ó dono de... Aí você diz o nome da sua empresa, e aí, ó dono, vamos comparar aqui, e aí, ó dono da Honda. Vamos só aqui fazer uma comparação, vamos supor que alguém esteja dentro da Honda como funcionário, querer tomar a firma, uma comparação. Aí o dono da Honda chega, e aí, ó dono da Honda, mas vem cá, o camarada que está querendo tomar a Honda, se tiver uma comparação, uma parábola, ele é o dono da Honda, então assim foi que Cristo falou para Satanás. Então, como caísse do céu, ó estrela, porque ele estava... Jesus usou a intenção dele, que ele estava querendo ser estrela da manhã, que ele estava querendo ser Deus. Então, meu irmão, visto que nós estamos no mundo, que o inimigo está a cada momento procurando nos enganar, procurando tomar o lugar de Deus, querendo ser Deus, intitulando ser igual a Deus. Então aí cabe a nós entender que nesse mundo existe o verdadeiro apocalipse e existe o falso apocalipse que o inimigo prega. O verdadeiro apocalipse é o apocalipse que Deus revelou a João. Mas tem muitas as pessoas se dizendo pregar o verdadeiro apocalipse e estão pregando o falso apocalipse. As profecias não devemos, eu, por exemplo, estudar o apocalipse e dar a minha própria interpretação ao apocalipse. O apocalipse por si mesmo ele se interpreta. Mas tem muitos falsos profetas usados pelo Satanás colocando profecias que vai se cumprir para o passado, colocando forçando o apocalipse a que o apocalipse se torne historicista para um passado, dando uma falsa interpretação ao apocalipse. Não é de admirar, irmão. Paulo diz que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz e os seus ministros, os ministros de Satanás nessa terra se transformam em ministros da justiça. O falso apocalipse ele está baseado em interpretações errôneas da Sagrada Escritura, tais como a interpretação do arrebatamento secreto. O arrebatamento secreto, irmão, é porque as pessoas querem que Deus se adapte à vontade delas. E quando não são convertidas, quando as pessoas não são convertidas, elas querem que Deus se adapte à vontade equivocada delas e não querem se submeter à verdade, porque estão amando o pecado e por isso Deus fala em sua palavra, por isso Deus permite a operação do erro para dar crédito à mentira. Cristo deixou bem claro no Evangelho que os filhos dele não são maior do que eles. Como fizeram a maldade com ele, que era o lenho verde, que era o próprio Criador, que o Senhor, o Pai Eterno usou para ser o próprio Criador do céu e da terra, se perseguiram ele, se trouxeram aflição para ele, se chicotearam ele, se bateram no rosto dele. Então, ele deixou bem claro para os discípulos que as mesmas coisas, o mesmo sofrimento, assim como perseguiram ele e pensavam estar fazendo a vontade de Deus, então Cristo disse que seria perseguido os apóstolos, seria perseguido quem cresce nele, seria perseguido quem fosse fiel a ele, e as pessoas que os perseguisse, o inimigo cegaria, fazendo essas pessoas pensarem estarem fazendo a vontade de Deus. Só que os nossos irmãos que defendem o arrebatamento secreto, eles pregam que eles não vão sofrer, que a igreja não vai passar por tribulação.
Sendo que o Apocalipse torna bem claro que o diabo desceu até nós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo de resto. E João, lá em Apocalipse 14, versículo 12, João diz, no verdadeiro Apocalipse, João diz: eis a paciência do santo, eis a perseverança do santo, os que guardam os mandamentos de Deus. E João profetizou que o dragão iria se irar contra os verdadeiros cristãos no último dia. Iria se irar. E o Apocalipse capítulo 5 fala do quinto selo, fala de mártires, de filhos de Deus. Então como é que não tem lógica, não tem apoio bíblico o arrebatamento secreto? Porque os filhos de Deus no último dia vão sofrer, como os filhos de Deus do passado sofreram. Filhos de Deus no último dia vão ser mártires, como os filhos de Deus do passado foram, no período da Idade Média. Quando eu falo da Idade Média, é no período de 538 até 1798, o um tempo, dois tempos, metade de um tempo, que falou Daniel 7,25. Então, em que base apoia os que pregam o arrebatamento secreto? Quando a Bíblia fala, quando Paulo fala lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 16, ou é 1 ou é 2 Tessalonicenses, quando Paulo fala da ressurreição, que os vivos serão arrebatados. Paulo ali não está falando do arrebatamento. Paulo ali em nenhum momento acrescentou arrebatamento secreto, não. Mano. Quando a vinda do Senhor, a Bíblia diz que não trará silêncio e será visível universalmente. Será visível a vinda de Jesus universalmente. Todo olho o verá o dia da vinda do Senhor Jesus. Não, ninguém no Japão, quando aqui é dia, no Japão é noite, aqui vai estar sendo visto e no Japão vai estar sendo visto. Aí os que não acreditam no poder de Deus para a movimentação do curso da Terra, para que a vinda do seu filho seja visto mundialmente ao mesmo tempo, aí eles dizem: não, jamais a Terra, porque no mesmo momento não dá para ver o sol no Japão, quando aqui no Brasil está dando, por exemplo, se aqui no Brasil está sendo visto o sol, não dá para ser visto o sol no Japão. Mas Cristo, que é o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas, quando ele vier, o Senhor vai aumentar, irmão, a rotativa da velocidade da Terra. Se a Terra no momento agora, ela está numa velocidade em que não dá para ver, em que todos os continentes não vê o sol ao mesmo tempo. Mas no dia da vinda do Senhor, a rotativa da Terra vai, o Senhor vai aumentar a velocidade da rotativa da Terra, E aí, quando o Filho de Deus estiver na nuvem do céu, todo mundo vai estar vendo ao mesmo tempo por causa da velocidade da Terra. Entendeu, meu querido? Por isso que todo olho verá. Então, aí, quando Paulo fala que os justos, os vivos serão arrebatados, mas não é arrebatado de uma maneira que não será vista, de uma maneira secreta. Não, a Bíblia não acrescenta essa palavra secreta, é só os profetas do arrebatamento secreto que fala que vai ser secreta. Não, a Bíblia não fala em nenhum momento que a vinda do Senhor será secreta, será silenciosa, mas será dia de alarido. A Bíblia diz: será dia de alarido, será dia de trevas, será dia de escuridão, será dia que o sobrenatural do Senhor vai se manifestar na terra. Então, meu querido, a gente tem que ter, se estivermos aliados ao nosso Deus, se estivermos em conexão com Ele, entenderemos o que significa o verdadeiro Apocalipse. O verdadeiro Apocalipse não joga trombeta para os passados como os falsos pregadores do Apocalipse o colocam. As trombetas será depois que Jesus lançar o incensário. E quando é que Jesus vai lançar o incensário? Jesus só lança o incensário, conforme está lá em Apocalipse 7, irmão, depois que selarem os 144 mil. Jesus primeiramente sela os 144 mil, levantando o incensário que os 144 mil é Jesus levantando o incensário com a primícia dos vivos. Porque assim como o sumo sacerdote levantava o incensário com a primícia das colheitas dos filhos de Israel no dia 16 de Nisan, era para que o Senhor abençoasse a colheita do trigo e da cevada. Então, no dia 16 de Nisan, era levantado as primícias do trigo, da cevada. Então, quando Jesus ressuscitou, levou a primícia dos mortos, ele, a principal primícia dos ressuscitados, e os demais, um grupo de salvos que ele ressuscitou, quando ele ressuscitou, foi levado como primícias da grande seara de mortos que vão
ser ressuscitado no dia da volta de Jesus. Aí agora também, quando é que Jesus vai começar as 7 trombetas? Jesus levanta o incensário com a primícia dos primeiros selados, com o selo do Deus vivo, que são os 144 mil, conforme está lá em Apocalipse 7. Mas os falsos profetas, para que as pessoas não vejam a verdade, jogam as trombetas para a época das 7 igrejas. Mentira, irmão. Não é verdade isso aí. As 7 trombetas serão depois que Jesus lançar o incensário. A própria profecia diz que trombeta após trombeta serão tocadas, mas só depois que Jesus lança o incensário. Leia Apocalipse capítulo 6 e Apocalipse capítulo 7 que você vai ver que as trombetas, Jesus só lança o incensário com fogo quando ele levanta o incensário com as primícias, misturado com muitas orações dos santos, que sobe como incenso suave a Deus com a justiça de Cristo. As orações dos santos sobem com a justiça de Cristo, que é Jesus justificando os 144 mil, derramando a chuva serôide sobre ele. Então Jesus levanta esse incensário para o Pai, e o Pai abençoa as primícias, que são 144 mil, derramando a chuva serôide, e também abençoará também os que atenderem à advertência do Senhor por intermédio dos 144 mil agora. No último dia, quando a chuva serôdia for derramada, que desce o poderoso anjo de Apocalipse 18 para dar o último convite de misericórdia a cada nação, tribo, língua e povo. E então, os que ouvirem atentarem para esse verdadeiro Apocalipse que está na Bíblia e resistirem ao falso Apocalipse dos falsos profetas, Cristo vai ungir os 144 mil para, pelo poder de Cristo, os 144 mil vencerão a besta, que dominou de 538 a 1798, que é o sistema papal, vencerão a segunda besta, que é os Estados Unidos da América do Norte, unido aos protestantes apostatados, constitui-se a segunda besta. Vencerão os 144 mil o sinal da besta, que é o decreto dominical, porque estarão selados com o caráter de Cristo, que é a sua santa lei, e à frente da sua santa lei estará o ponto da verdade que será contravertido. Sinal de Deus representa os 144 mil que se converterão para o lado do Cordeiro. E o sinal da besta, decreto dominical, representarão os que se posicionarão ao lado da besta. Que Deus te abençoe, meu querido. Que você tenha coragem de receber o selo do Deus vivo e estar do lado do verdadeiro Apocalipse e ser um verdadeiro profeta. Porque para que Deus fale de você, eis a perseverança do santo, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Guardam os mandamentos de Deus e têm o espírito da profecia, que é o espírito de Cristo em nós, defendendo toda a verdadeira profecia do Apocalipse. Que Deus te abençoe, meu irmão. Aqui mais um vídeo para o canal Enoque Castro, Filho do Pai Eterno.